Olá, seja bem-vindo a mais um Café com Bizus. Último Café com Bizus, edição especial dessa semana do Intensivão 4K2. Fixando o tema aqui. Só um instante. Vamos ao tema do dia. Hoje o bate-papo é muito especial, muito especial. Conversaremos sobre como captar, fixado o tema, como captar alunos pela internet do absoluto zero. Seja bem-vindo, Rafael. Nosso convidado já está aqui pontualmente entrando. Seja bem-vinda, Carmen. Semana que já está chegando ao fim, junto com a minha voz. Fico extremamente feliz de poder ter proporcionado tantos momentos interessantes aqui para quem acompanhou. Seja bem-vinda, professora Irene, pontual também. Papel e caneta nas mãos, professora Irene. Hoje é especialíssimo. Hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre como captar alunos pela internet do absoluto zero. Então, o Rafael trará para a gente é muito difícil, mas alguns dos principais bizus que eu tenho certeza que gerarão reflexão para quem ainda não tem o domínio sobre a captação no mundo online. Seja bem-vinda, professora Esther, professora Andréia. É um grande prazer, um grande prazer. Último Café com Bizus, edição especial da semana. Semana que vem, segunda-feira, rotina normal, Café com Bizus, sem edição especial às 8 da manhã. Hoje é o último dessa semana do Intensivão 4K2. Gostaria de saber o que vocês estão achando dessa semana, se vocês estão gostando. Lembrando que hoje, às 20 horas, aula 3 comigo, última aula, não dá para faltar. É o último evento da semana do Intensivão 4K2, semana preparada com muito carinho, muito amor. E ainda bem que conseguimos cumprir à risca tudo o que programamos. Tudo deu certo, todos os entrevistados, os convidados, na realidade, conseguiram estar conosco. Poderia ter acontecido algum contratempo, algum empecilho, não aconteceu. Deu tudo certo, até agora tudo certo. Tivemos alguns problemas tecnológicos na primeira aula, para quem estava assistindo, a conexão caiu, eu derrubei a conexão errado, no final eu não conseguia encerrar a conexão. Várias partes engraçadas dessa semana. Valeria até a gente fazer uma edição sobre os pontos mais engraçados da semana. Professora Dani, seja muito bem-vinda. Aline, seja bem-vinda. Vamos começar? Vamos começar mais uma edição especial do Café com Bizus. Rafael Dorsi, especialista em marketing digital, responsável pelas minhas campanhas. Então, gente, vocês estão aqui graças ao Rafael. Vocês foram captados graças ao Rafael. Esse evento todo, esses posts maravilhosos que vocês estão vendo, toda essa divulgação, toda a preparação digital, Rafael Dorsi foi quem fez. Então, a nossa gratidão a Rafael, vou colocá-lo daqui a pouquinho, daqui a alguns instantes no ar aqui com a gente, mas nossa gratidão ao Rafa. Graças ao Rafa que essa semana está acontecendo de uma forma tão bacana, assim, tão bem divulgada, né, com posts bacanas, o que vocês estão vendo no feed lá do meu Instagram, autoria do Rafa, todas as páginas por onde vocês passearam para conseguirem se inscrever no evento, Rafael que montou. Então uma grande parcela do sucesso dessa semana se deve ao Rafael. Vamos chamar o Rafa. Posicionando aqui a minha câmera. Rafael chegando. Todos me ouvem, pessoal? Todos me veem? Sim. Opa, você não aparece, Rafa. Ih, não está aparecendo para mim. Você consegue sair e eu te chamar de novo? Opa, deixa eu chamar de novo o Rafael. Pronto, Rafael. Aguardando o Rafa. Opa, agora sim. Apareceu? Agora veio. Apareceu.
Café com bizu. Café com bisus, café com bisus. Café sem bizu sem café. Café, Café café com sem bizu. bisu. Sem café não tem bizu. E sem bisu não tem café. Gente, Rafa, seja muito bem-vindo. Já fiz uma breve apresentação, somente dizendo que o que as pessoas estão vendo aqui, o visual todo desse trabalho dessa semana se deve a você. Todo o processo de captação, as pessoas que eu tive o imenso prazer de conhecer, que estão aqui já comigo, já chegaram, professor André, professora Irene presente em todos os cafés com bisus, nos eventos, nas aulas, professora Andréia, professora Kellen, que eu acho que não chegou ainda. Nossa, é muita gente. Professor Marconi, professor Guilherme. É muita gente, não vale a pena citar, senão eu vou me esquecer de alguém e vou tomar uma bronca depois. É interessante que eu estou Mas acompanhando todo mundo, eu sei mais da história deles do que eles da minha. tá vendo só? E todos estão aqui conosco graças à captação online, graças a essa mágica, a esse poder que a internet hoje nos proporciona. A gente sabendo fazer, a coisa funciona muito bem, né? Então, eu gostaria que você começasse se apresentando, Rafa, contando um pouquinho da sua história, para as pessoas conhecerem um pouquinho da sua trajetória, da sua experiência com o mundo online, e já engrenando e respondendo como captar alunos particulares do absoluto zero. É contigo, Rafa. Então, pessoal, bom dia. Obrigado pela presença. Meu nome é Rafael. Eu sou formado em desenho industrial. Para quem não conhece, desenho industrial é o famoso designer gráfico. Eu trabalho como designer atualmente. E há uns 2 anos eu fiz uma especialização em marketing digital. Justamente por ver que o mundo está todo tendendo a isso, as mudanças tecnológicas, internet, você divulgar através da internet, isso estava muito em alta. E eu fiz uma especialização nisso. Eu trabalho com educação e tecnologia para o mundo online já há uns 7 anos, que eu trabalho com educação à distância, montando cursos online para uma empresa. E sempre gostei muito da área, sempre achei muito gratificante essa parte de trabalhar com o mundo online e com o design, e agora juntando tudo ao marketing digital também. Porque é uma coisa que completa a outra. Você não consegue fazer um marketing digital se você não tem um designer. E por que não ser os dois, né? Por que não ser os dois? É, eu queria. Minha história é mais ou menos essa. Eu trabalho há 10 anos como designer, há 7 anos com educação à distância, e há 2 anos eu tenho aprendido muito sobre marketing digital. E eu queria contar um pouquinho também como é que foi a minha pandemia, como é que foi a minha mudança de vida. Porque eu tenho visto muitos professores falando que, teve uma professora que comentou na aula 1, eu acho, falando, eu tive que virar youtuber na noite pro dia, né? Você tem que aprender a fazer muitas coisas. Mas isso não impactou só os professores, impactou todo mundo. Eu trabalho numa empresa há 7 anos, como eu já falei, e esses 7 anos eu tive que ir presencialmente à empresa, mesmo que a gente trabalhe num computador, mesmo que a gente trabalhe online. E isso, a gente sempre falava, não, vamos fazer home office, vamos trabalhar uma vez na semana em casa, 2 vezes na semana, e não permitiam, falavam que não ia funcionar, falavam que as coisas não iam dar certo, que você tem que estar lá presencialmente, até que veio a pandemia. E aí a gente foi obrigado a trabalhar de casa. E funcionou super, deu super certo. As coisas fluíram super bem. Tudo que a gente pensava fazer está sendo feito de uma forma muito legal. E eles até, assim, não estão nem cogitando a volta. Por quê? Porque eles sabem que está funcionando, eles sabem que a gente está num período complicado. Provavelmente muitas pessoas tiveram que se readaptar, se reinventar, trabalhando de casa, porque realmente é diferente, ainda mais quem tem filho, quem tem que cuidar da casa também, tem toda uma questão. Mas, ao mesmo tempo, tem gente que demora 2, 3 horas para chegar no trabalho. Então, ficar de casa tem os seus prós e os seus contras. Ao meu ver, tem muito mais prós do que contras. Só para terminar essa introdução, imagina se todas as pessoas que trabalham online, que trabalham com computador, pudessem trabalhar de casa e deixar realmente só para quem ir para a rua, até quando acabar a pandemia, deixar para ir para a rua só quem realmente precisa estar presencialmente no trabalho. Isso vai diminuir trânsito,
vai diminuir transporte público, vai aliviar transporte público, meio ambiente agradece. Então, é uma coisa que veio, assim, essa pandemia, o lado positivo dela, tem muito lado negativo, mas o positivo dela é quebrar justamente esse tabu do online. Quando é que um professor imaginaria que ia trabalhar online? Tem muito. Com aula particular é até uma coisa que dá para pensar, mas não vai dar certo. Tinha um tabu também, mas é uma coisa que está funcionando para muita gente. E isso é uma forma de reflexão, para a gente ver como que as coisas às vezes vêm e você precisa se reinventar, e no início todo mundo tem uma certa resistência, mas depois muita gente adere e gosta. Só queria deixar essa experiência minha de pandemia inicial para É responder essa pergunta. interessante, é bem interessante, bem interessante. Para vocês verem, gente, que todos fomos impactados, né? Até o Rafael, que trabalha no mundo online, o tempo todo no mundo online, ele tinha uma presença obrigatória física no ambiente de trabalho, e está dizendo para a gente como mudou, como ele foi impactado, e pouca perda em produtividade, né, Rafa? Porque vocês continuam fazendo as entrevistas, os bate-papos, as Sim, reuniões a gente online continua e online. produzindo, né, de uma forma eficiente. E só um adendo para devolver a palavra para você, Rafa, para quem não teve a oportunidade de me ouvir ao longo dessa semana falando sobre isso, eu também tive que mudar do presencial para o online. Hoje eu estou 100% online, não tem outra solução. Não tive perda de alunos, os alunos se mantiveram, os meus principais alunos estão comigo, estão super satisfeitos com o tipo de trabalho, não estão ansiosos pela volta das aulas presenciais comigo. Isso é sinal de que se a gente realmente, nós que temos, eu falei isso ontem, não sei se foi com a professora Solange ou com a professora Carla, nós temos o conhecimento, nós temos esse dom de ensinar. Então, presencial, digital, pelo ar, pelo mar, por qualquer caminho, a gente só tem que saber fazer chegar o nosso conhecimento de uma forma que agrade o nosso aluno, que satisfaça o nosso aluno, que satisfaça o nosso cliente, gente. Então, a adaptação ao meio é fundamental, e aí eu vou entregar a palavra de novo para o Rafa, e o meio digital está aí para isso. Hoje não dá mais para a gente lutar contra o meio digital, ele está presente e ele será cada vez mais influente na nossa vida. Então, é muito importante a gente aprender a conviver com o mundo digital e a gente superar as nossas dificuldades. Nós impomos as dificuldades, não são os nossos alunos, como muitos professores dizem. Ah, professor Alexandre, é culpa do meu aluno não quer. Será que é o aluno que não quer ou a gente não está sabendo convencer o nosso aluno, né, Rafa? Exatamente. A gente já vive numa época tão de tecnologias e internet super rápidas e celulares super inteligentes. E é uma coisa que a gente nunca pensou em usar para esse lado, para o lado do nosso trabalho também. A nosso favor. Exatamente. As reuniões que a gente tem via Zoom ou via Teams, no meu caso aqui, são praticamente, você não tem o contato ali, como diz a professora Solange, você não sente o cheiro das pessoas. Mas você vê as pessoas, você conversa da mesma forma. Às vezes tem um problema ou outro de comunicação, assim como quando você está na empresa, às vezes uma pessoa foi no banheiro, você não acha onde é que ela está, para começar a reunião, a galera fica batendo papo. Tem prós e contras. Assim, ao meu ver, eu sinto falta da convivência com as pessoas. Mas em relação ao trabalho, não fez diferença nenhuma. Uhum. E aí, respondendo a pergunta, né? Como é que eles querem saber? Isso, como é que se consegue captar alunos particulares do absoluto zero pela internet, Rafael? Uma coisa que atualmente eu acho que todo mundo já tem é rede social. Alguma, pelo menos, a pessoa tem. Quem está aqui assistindo a gente tem Instagram, porque está assistindo a gente. E é interessante para quem quer começar nesse mundo online ter uma rede social voltada para isso. Ter um perfil pessoal, muitas vezes, e ter um perfil profissional. Porque, às vezes, misturar um com o outro, às vezes você quer postar uma foto sua com a sua família, e você não quer que um monte de pessoas que não sejam do seu círculo social veja. Então, é interessante você ter uma rede social sua,
um Instagram pessoal, um Instagram comercial, ou um Facebook ter uma fanpage, que é uma coisa mais business, né? Mais de negócios. Então, o primeiro passo é você ter uma rede social, para que você possa expor o seu trabalho. Às vezes pode ser um trabalho, não precisa ser, aquela frase, feito é melhor do que perfeito, né? Então você às vezes Uhum. pode começar devagarinho, dando algumas dicas, postando uns videozinhos, mesmo às vezes sem edição, por exemplo, professor de inglês, por exemplo, você pode postar alguma pronúncia das palavras. Você tem que preparar o terreno para quando você se divulgar, a pessoa te ver, e é como se fosse um cartão de visita. Então você precisa preparar um portfólio, um cartão de visita, numa rede social sendo da sua preferência. Você precisa saber se os seus. Hoje em dia, os jovens estão em todos os lugares, mas você precisa saber se você foca no Instagram, ou no Facebook, ou no YouTube. Eu diria no Instagram e Facebook, porque como eles são integrados, você consegue trabalhar nos dois de uma forma muito, muito fluida. Ou no YouTube. Então, você tem que ter todo esse terreno. Você não vai chegar hoje, criar uma conta do Instagram, sair. Tem Eu acho que a trabalho. conexão do Rafa caiu. Voltou. Eu tô- Rafa, repete um pouquinho esse finalzinho, porque a sua conexão caiu e voltou. é, então, todo mundo tem que ter uma rede social, Facebook, Instagram, que eles trabalham em conjunto, ou YouTube, se for o caso de vídeos um pouco mais longos. Então, não adianta você querer anunciar de uma vez para procurar um aluno, se você não tem um cartão de visita para mostrar para eles, para apresentar para eles. Então, qualquer trabalho exige trabalho. Então, você tem que. Primeiro, você prepara o terreno para depois você ir atrás do seu aluno. Tá? Isso imaginando que você não tenha nenhum. Você queira começar, eu quero começar a dar aula particular agora. Ou aula particular, no caso. Então, você prepara um terreno, prepara uma rede social que seja do seu interesse e posta coisas interessantes e você precisa saber também qual é o seu tipo de aluno, qual é a matéria que você vai lecionar, matemática, por exemplo, professor Alexandre, matemática e física. Então você sabe que as dicas têm que ser de matemática e física. Não adianta nada você querer dar aula de matemática e dar dicas de química ou de geografia. Então você tem que traçar como você já falou em algumas aulas atrás, traçar o seu público-alvo, para que você consiga saber com quem você vai falar. Então, por exemplo, você vai traçar a idade dele, se está no ensino médio, se está no ensino fundamental, qual é a matéria que você vai ensinar, qual é o- a classe social dele, se é uma pessoa que estuda em colégios um pouco melhores, ou se eles se estudam em colégio público, depende de qual área. Eu quero ajudar pessoas um pouco mais carentes, ou não, eu quero trabalhar realmente com uma aula particular para ganhar dinheiro. Então, você tem que traçar esse perfil, você tem que pensar se você vai querer alunos particulares, presenciais ou online, porque se você quiser presencial, você tem que imaginar que as pessoas moram perto de você, num bairro vizinho ou em algum lugar que você consiga chegar facilmente. Se você for trabalhar com o mundo online, você pode atirar para o Brasil inteiro, justamente pela facilidade de você trabalhar pela internet. Então, vamos lá, ter uma rede social, preparar algum conteúdo que seja de interesse para o seu público-alvo, e em seguida você vai precisar anunciar para eles, mostrar o seu trabalho para eles. Por quê? Simplesmente você ter um Instagram ou ter um Facebook não é o suficiente para você atingir quem você quer. Por quê? Os Instagram e o Facebook, eles só entregam o seu conteúdo para os seus seguidores, para as pessoas que te seguem. E mesmo assim não entrega para todos, entrega só para uma parcela dessas pessoas. Justamente, o nome disso é alcance orgânico, que é um alcance que a própria plataforma, a própria ferramenta faz para você. Quando você posta uma foto no seu feed, ele mostra para quem ele acha que vai gostar mais. E muitas vezes quem ele acha que vai gostar mais não é quem você quer que ele entregue. Então, você
Acho que eu já passei da pergunta, não, ainda estou na pergunta, né? Eu Está na estou falando pergunta. aqui. Não, você tá explicando desde o zero mesmo. Pessoal, deixa eu só. Tá dando para entender? É uma linguagem um pouco mais técnica, mas ele está explicando os conceitos bem básicos de você captar alunos. Então, só recapitulando, mundo presencial, ou seja, você vai fazer a sua propaganda no mundo presencial, banner, outdoor, buzzdoor, panfleto, WhatsAppzinho mais no boca a boca dentro do seu público que você conhece, as pessoas que você conhece te ajudando a divulgar o seu trabalho, ou pelo mundo online. Então, o Rafael está explicando como é que funciona pelo mundo online. Então, primeira coisa, é ter uma rede social. Primeira coisa. E ter uma rede social atrativa. Então, gente, nada contra, mas você tirar uma foto de uma paisagem linda é legal. Você pode ganhar um monte de curtida, um monte de comentários, mas isso não vai fazer você captar os seus alunos. Você tem que fazer um trabalho direcionado para os seus alunos, bem direcionado para que você atraia os seus alunos. Eu falei muito isso na aula 2 para quem assistiu. É saber fazer uma oferta que seja interessante para o seu aluno. Então, muito cuidado com isso. E o Rafa agora está explicando de como é que você fez uma propaganda. Você tirou uma foto, você fez um vídeo, até abrindo parênteses, eu estava passeando pela internet outro dia e achei, eu vi que a professora, acho que a professora Kelly é professora de línguas. Tem gente que aqui é de línguas. E eu tava passeando e eu vi uma professora, eu não vou me lembrar o nome, e me chamou muita atenção, foi atraente para mim, uma professora de inglês, falando em inglês, e ela fazendo assim, ela fez uma coisa tranquila, assim, um cenário em que ela virava para o lado e falava, hello, não sei o que lá. Aí virava, ela depois fazia um outro take, virando para cá e respondendo. Então ela fazia um diálogo, vestindo personagens, colocava um óculos, os óculos mostrando que era professor, aí se fazia, botava a Maria Chiquinha fazendo de conta que era aluna, e foi mostrando o trabalho, como é que o trabalho dela é. Aí a gente pensa assim, ela estava com um celular, a única coisa que ela fez com um celular, uma edição que não é difícil do jeito que ela fez, mas que chama muito a atenção, porque você pensa assim, nossa, se essa professora está fazendo isso com um vídeo, né, um vídeo bobo ali, imagina o que ela vai fazer comigo se eu virar aluno dela. Então, é uma propaganda que chama a atenção do público e direcionado para o público dela. Eu achei o máximo, achei super legal. Mas aí o Rafael está explicando o seguinte: você vai e faz, você já tem o seu. Você não tem, então você criou o seu perfil no Instagram, no Facebook, criou a sua conta no YouTube, começou a postar os seus vídeos, as suas fotos interessantes de uma coisa que tem a ver com a sua matéria. É a hora dessa propaganda circular pela internet. Aí o Rafael está explicando como é que o Facebook, como é que o Instagram, como é que o YouTube faz essa propaganda circular. Aí, como funciona, Rafa? Assim, é só eu publicar que vai dar tudo certo? Todas as pessoas que eu conheço vão assistir essa propaganda? Como é que funciona? Então, fazendo uma comparação ao que você falou agora há pouco, no mundo você pode captar online para o presencial também. Mas fazendo um comparativo, é como se você estivesse preparando o seu folheto, ou estivesse preparando o seu discurso para ir na porta do colégio falar, ou estivesse preparando o seu cartão de visita para entregar para as pessoas. Você está preparando a sua página. É mais ou menos a mesma coisa. Você tem um trabalho de preparar, de ver quais informações que você vai querer mostrar naquele folheto, a sua oferta irresistível, que é muito importante, o seu contato. É isso que tem na sua rede social. A rede social é mais do que um portfólio, é um cartão de visita para que a pessoa te conheça. E aí, como eu estava falando, o Facebook, o Instagram e o YouTube, eles têm o alcance normal deles. Se eu pegar uma foto agora e postar, ele vai entregar para as pessoas que ele acha que vão gostar mais. No meu caso, que é uma conta pessoal, ele vai mostrar para meus amigos que ele acha que tem mais interação comigo. Ele vai mostrar para meus amigos que ele acha que goste mais do meu conteúdo. E acontece a mesma coisa na conta profissional. Se você tem 1.000 seguidores, a média que a gente diz é que ele entrega para 3%. E esses 3% são as pessoas que mais interagem com as suas publicações, ou que mais visitam a sua página, ou que mais vê os seus stories. Ele entrega para quem ele acha que vai gostar mais. E não necessariamente quem vai gostar mais é a pessoa que você quer atingir.
Então, essas plataformas, as redes sociais, elas têm uma ferramenta, né, no caso do Facebook e do Instagram, chamada Facebook Ads, e no caso do YouTube, chamado Google Ads, que serve justamente para você traçar esse perfil de pessoa que você quer atingir. Então, você escolhe todas essas coisas que a gente falou de público-alvo, a idade, o sexo, se é de escola pública, se é de escola particular, qual é a matéria que ele tem interesse. Você escolhe justamente o seu público, quem você quer atingir, você escolhe qual é o seu criativo, que a gente chama, que é o seu anúncio, que é o seu post, ou que é a sua foto, o seu vídeo, o que seja. Você escolhe qual que você quer mostrar para essas pessoas. Você precisa, obviamente, investir alguma coisa, e o nome disso é o alcance pago. O alcance orgânico é o que ele vai naturalmente. O alcance pago é o que você precisa investir alguma coisa. E aí, traçada toda essa estratégia, porque, na verdade, o marketing digital, assim, a parte de captação online, ela é mais estratégica do que complicada. Então, você tem que ter uma estratégia bem definida para saber se quem você vai atingir vai ser a pessoa certa. Eu estou vendo aqui uma pergunta da professora Esther, se perguntando se o uso da hashtag ajuda no alcance. Ajuda no alcance, sim, mas também não tão precisa quanto. Você não vai acertar exatamente quem você quer. Por exemplo, vamos dar um exemplo da professora de inglês. Você usa lá hashtag adoro inglês, vamos supor assim. Todas as pessoas que publicam essa hashtag vão cair numa página separada no Instagram, onde todas as pessoas que usaram essa hashtag vão aparecer todos os posts dela ali juntos. Então, serve mais como uma comunidade interessada naquele assunto. Pode ser até que você tenha muitos likes, muitos comentários, dependendo da sua hashtag, mas não é o mais indicado para você conseguir atingir o seu aluno ou o seu público-alvo ideal. Ela pediu para repetir o nome Google Ads. Estou escrevendo aqui para ela. Ó. Quem perguntou... E deixa eu pedir uma desculpa aqui. A professora Kelly é professora de matemática. Perdão, professora, confundi com uma outra professora que é de inglês. Peço desculpas. Mas é Google Ads. Eu escrevi para quem perguntou aí. É contigo, Rafa. Então, é isso. A forma de você... as redes sociais trabalham dessa forma. Na forma orgânica, que é a forma de graça, que não é eficiente, e a forma paga, que é a forma mais eficiente. Mas, como tudo na vida, você tem que fazer um pequeno investimento. Não é nada muito grande. Acho que a gente vai falar um pouco disso mais para frente. Mas é uma coisa que, se você tiver a sua estratégia bem definida, a ferramenta em si não é uma coisa muito, muito complicada. Boa. Agora, pessoal, fiquem à vontade para perguntar o que vocês quiserem. Aproveitem esse momento. Agora, só dando spoiler da aula de hoje. A aula de hoje vai ser de novo sobre captação, só que eu vou trazer a visão mais técnica nossa, assim, de estratégias. O Rafa está mostrando o panorama dentro da internet. Eu vou trazer para vocês super bizus, super estratégias para que a gente acerte a nossa propaganda. Então, a parte de criação, a parte de estratégia, eu vou falar hoje na aula número 3, tá, gente? O Rafa está mostrando só como é que a gente manobra, como é que a gente passeia pela internet. Eu tenho algumas perguntas que eu selecionei aqui, que devem ser perguntas de vocês, mas fiquem à vontade para perguntar, tá, gente? Fiquem à vontade para perguntar. E uma pergunta que eu acho que os professores que estão aqui, os universitários aqui que também estão sendo impactados pelo esse projeto do 4K2, eu explico por quê, porque eu fui universitário, eu comecei dando aulas particulares como universitário, então nada mais justo do que eu contemplar os universitários que têm interesse em aulas particulares também com esse projeto. Mas uma das perguntas que o público pode estar fazendo, que as pessoas podem estar fazendo, e que eu me fiz no início, quando eu comecei a emergir nesse mundo digital, foi:
É fácil encontrar o público que a gente quer na internet, Rafa? É fácil você dizer para essas ferramentas aí, esse tal de Facebook Ads, esse tal de Google Ads, é fácil dizer para ele assim, olha, eu quero a pessoa, eu quero atingir o público feminino ou masculino, ou tanto faz. Eu quero atingir um público que tem entre, no meu caso, 15 e 18 anos. Eu quero atingir público que mora no bairro tal, da cidade tal. É possível, isso é difícil. Essas ferramentas entendem isso ou precisa de muita técnica? Ou seja, uma segunda pergunta é, eu preciso que alguém faça isso para mim, mas ou eu sozinho, né, que eu estou meio sem grana nesse momento, eu sozinho consigo fazer? Claro, qualquer um pode. É claro que é diferente a forma de você fazer para atingir o seu objetivo e de fazer isso como uma forma profissional. São duas coisas diferentes. Mas Uhum. nada na vida é fácil. Tudo você precisa estudar um pouco para aprender. É, o mais difícil, como eu disse antes, o mais difícil é você realmente traçar essa estratégia de qual é o seu público-alvo, de entender como se comporta esse público-alvo. Aquela brincadeira do Globo Repórter, como eles se alimentam, onde vivem, né, o que fazem. Então, é a onça pintada. Então, você tem que nem descobrir qual é a sua onça pintada. É, essa é a parte mais difícil. Porque às vezes você fala assim, não, eu tenho certeza que o meu público-alvo está na zona sul do Rio de Janeiro. Aí você vai ver que não está. Eu tenho certeza que eles gostam de tal coisa, e às vezes não gostam. Então, essa é a parte mais difícil, é você entender o público-alvo. Eu vou dar um exemplo prático aqui do que a gente fez. A gente resolveu atirar também para universitários, né? Pensando no seu passado, como você começou. E a gente começou a receber universitários, exatamente do que a gente queria, estudantes de engenharia. Então, eram muitos estudantes de engenharia. Se tiver alguém aqui, mas quem assiste às aulas viu que tinham universitários participando. Então, depois que você entende o seu perfil que você quer atingir, os professores todos que estão aqui também têm um perfil que, depois de algumas tentativas e erros, conforme a gente foi aprendendo a lidar com isso, a gente descobriu qual era o melhor público, o melhor perfil de professores que gostariam do trabalho, do que a gente está fazendo, do conteúdo que está sendo passado. Então, mexer nas ferramentas é simples, é um passo a passo muito, muito fácil, intuitivo, só que você precisa saber como fazer isso, como traçar essa estratégia e como atingir o público que realmente você quer. É o mais difícil você saber quem você quer atingir, muito mais do que pegar na ferramenta e mexer. Porque na ferramenta, sim, se você futucar um pouquinho, dar uma olhadinha na internet, você consegue fazer. Entendi. Então, gente, e eu falei isso na aula 2. Como é que a gente vai acertar o público-alvo se a gente não conhece? Público-alvo são as pessoas que a gente acha que vão gostar do nosso trabalho, que a gente também quer atender. Então, é o público que a gente traça, é o público que a gente imagina que seja o público que terá maior interesse no nosso trabalho e esteja disposto a pagar pela nossa hora, pelo nosso preço, né? Tem alguns professores que fazem preços diferenciados para 1 ou 2 horas, cada um tem a sua maneira de trabalhar. Hoje, essas ferramentas, cada dia eu falo isso, eu estou mais apaixonado pelo marketing digital. Eu também já estudo marketing digital há 3 anos, mais ou menos. Quanto mais eu estudo, mais eu me apaixono, porque ele é muito fácil, depois que você entende a lógica, é muito fácil lidar com o mundo digital e ele faz para você. Então, ao invés da gente ficar aqui pensando, nossa, eu vou ter que produzir um monte de panfleto, vou ter que ir numa gráfica, vou ter que imprimir, vou ter que entregar ou pedir para alguém entregar, ele faz para você, por um custo que o Rafa daqui a pouco vai falar, que é muito, muito tranquilo. Então, se você tem dúvida sobre o seu público-alvo, como eu tive dúvida, até hoje eu tenho dúvida, a gente faz constantes ajustes com relação a isso,
para que também a ferramenta entenda o que a gente quer, você tem que começar, você tem que colocar em prática e ir colhendo os resultados e vendo se você está acertando o público que você deseja. E o Rafa está dizendo aqui que não é difícil. Não é difícil. Depois que o início realmente você tem que ter uma conta, etc. Você tem que saber configurar o básico, mas a internet está repleta de informações sobre isso, videoaulas sobre isso. Então não é um bicho de sete cabeças. Não é um bicho de sete cabeças. Mas o que tem que se fazer é começar. É estar disposto a. A professora Kelly fez uma pergunta aqui que eu queria colocar, Rafa, para te devolver a palavra, que é interessante. Olha, a minha era pessoal, acho que a conta era pessoal. Depois comecei a postar somente conteúdo de matemática, mas não apaguei as fotos pessoais. Tem problema, Rafa, ela continuar com as fotos pessoais e ir postando coisas novas, ou vale ela apagar as fotos pessoais? Problema não tem. Assim, o que você tem que fazer a partir do momento que a sua conta vira profissional é você trocar ela de pessoal para profissional. No menu do Instagram tem essa opção. E você não pode se importar das pessoas, dos estranhos que entrarem na sua conta, de verem as suas fotos pessoais. Ao meu ver, pode desvirtuar um pouco da atenção, porque a pessoa está lá vendo conteúdo de matemática, de repente uma foto sua num aniversário de um amigo. Aí tá passando lá da matemática, vê uma foto sua fazendo outra coisa, entendeu? Então, eu acho que até no perfil profissional, você tem que postar fotos pessoais. Só que as fotos pessoais selecionadas para o seu público-alvo. Muitas vezes, por exemplo, você é professor de matemática, você pode postar no seu perfil profissional uma foto sua com os seus alunos, ou uma foto sua dando aula, ou se você dá aula online, uma foto que tem a ver com o assunto. Eu acho que é mais interessante você ter um perfil para cada do que ter um perfil misturado para as duas coisas, justamente por causa disso. Outra pergunta, a professora Esther pergunta assim, Rafa, é necessário ter duas contas, uma pessoal e uma profissional, ou pode misturar as duas? Eu acho que você já até respondeu parcialmente, mas é necessário ter uma conta pessoal e uma profissional? Foi o que eu respondi agora, eu acho. Essa foi a professora Kellen dizendo que estava postando fotos e depois começou a postar conteúdo de matemática. A minha concepção sobre isso, professora, é que o que acontece no Instagram e no Facebook é que existe o feed, né? Que a gente vai olhando. Então, o passado ele vai descendo também e o presente vai subindo. Então, eu não vejo muito problema também você ficar preocupado com o que está lá embaixo, porque o que está lá embaixo é um momento da sua história e, de repente, você migra para um outro momento da sua história e é um outro público que vai acabar assistindo, acompanhando esse novo momento seu. Então, não vejo problema de ter fotos. O que a professora Esther está perguntando ela, pelo que eu entendi, ela quer postar as coisas dela pessoais. E ela também quer postar coisas de trabalho. Ela pode fazer uma mescla sobre isso, ou é melhor separar? Se ela quer postar coisas pessoais, ela tem uma conta pessoal. Se ela quer postar coisas de trabalho mesmo, ela tem uma conta profissional, porque eu acho que eu entendo a pergunta. Ela vai ter que lidar com duas contas, com duas preocupações. Pode se misturar ou é melhor separar, Rafa? Isso é pessoal de cada um, assim, não tem o certo e o errado. Ao meu ver, eu prefiro separar. Eu acho que é mais interessante você separar. Até porque se em algum determinado momento de fazer aquilo, você não vai perder a sua conta pessoal, digamos assim. Então, não tem certo e errado. É o que for mais cômodo para cada um. Mas para você fazer o anúncio, você precisa ter uma conta comercial. Então, se você quiser você só quiser ter uma conta comercial para tudo, também não tem problema. Mais ou menos isso. Assim, não tem certo e errado. Eu aconselharia, se eu tivesse o meu bizu seria ter uma para cada coisa, para não misturar os bois. Eu também prefiro, gente. Eu prefiro porque
Na minha conta pessoal, eu vou falar até porque, assim, na minha conta pessoal, eu vou postar para os meus amigos, para minha família. Então, eu posso fazer fotos mais descontraídas, de um aniversário, de um visual que eu adorei, e resolvi tirar uma foto de um visual que eu adorei. A profissional é mais voltada para outro público, com outra intenção. Então, se realmente vocês pensam em fazer um trabalho mais sério pela internet, a minha opinião é que vale a pena separar. Então, você está num momento de lazer, posta alguma coisa na sua conta pessoal que seja para os seus amigos. Mas você também está num momento de lazer e quer mostrar alguma coisa interessante para o seu público que está na sua conta pessoal, também posta. Então, fica mais fácil separar, né? Para que a pessoa que entre no seu perfil fale, eu entendi qual é a intenção desse perfil aqui, né? Outra pergunta que que o Rafa já até adiantou aqui, mas eu queria que ele respondesse é caro anunciar na internet? Eu preciso de muito dinheiro para anunciar? Sei lá, R$ 100. Se eu gastar R$ 100, é pouquíssimo dinheiro, não vale a pena? Ou é bastante dinheiro? Dá para fazer um barulho na internet? É, é, se você parar para pensar que qualquer coisa, qualquer divulgação que você vai fazer, se você vai pedir para fazer um panfleto na gráfica, você vai gastar dinheiro. Se você vai até determinado lugar para mostrar, para entregar o seu panfleto, você vai gastar dinheiro. Então, não seria um gasto, né? Seria um investimento de forma diferente. Na internet, assim, no Facebook Ads, o mínimo que você pode investir por dia é US$ 1, que aí, no caso, vai variar no real de acordo com a cotação. Hoje em dia, o mínimo que você pode anunciar por dia é R$ 5,49. É o valor mínimo que ele aceita. Então, se você fazer lá, eu tenho R$ 100, você vai ver quantos dias você vai conseguir anunciar com R$ 100. Se você quiser anunciar o mês inteiro, você vai 30 vezes 5,50 seria o valor mínimo para você investir no Facebook Ads. Assim, ao meu ver, não é um valor caro, tá? Porque você está investindo em atrair alunos. E se você conseguir fechar um aluno que tenha 5 aulas com você, 4 aulas com você, você já pagou o investimento daquele mês. E a chance de você conseguir captar mais alunos dessa forma, mais alunos certeiros, é mais fácil, é mais direto. E a chance de você conseguir resultado é grande também. Então, seria esse um valor mínimo a ser investido. Mas quanto mais você investe, mais você tem resultado. É proporcional. Uhum. Desde que você consiga mostrar um trabalho atrativo para o teu público. Se você pode gastar R$ 1.000, mas se o seu conteúdo não for adequado para o público que você está querendo atingir, aquele público que está assistindo, né? Existe na internet, muita gente fala isso, né? A história do... Você, por exemplo, quer vender churrasco e você anuncia para o vegano. Você vai gastar R$ 10.000 e não vai vender, porque o vegano não come churrasco. Então, eu dou aula de física e de matemática. Eu vou anunciar para quem tem interesse em aprender inglês. Não vai ser comigo que ele vai aprender inglês. Então, eu posso gastar rios de dinheiro. E quando você acerta, R$ 5 por dia é muito dinheiro. Assim. É um investimento muito bom, porque você... só para ter uma noção, né? Porque isso varia de público para público. Mas R$ 5 por dia, em média, né, para um professor, vamos colocar aqui, Rafa, um professor de ensino médio, que é o meu caso, que leciona uma determinada matéria e quer fazer uma propaganda. Ele investe R$ 5 num dia. Né? Se ele não fechar muito, né, o público que ele deseja, né? O que é fechar muito? Escolher um estado, depois dentro do estado uma cidade, dentro da cidade um bairro. Aí ele está fechando muito. Mas se ele quiser fazer uma coisa mais ampla, o alcance desses 5,49 que você falou seria algo... passaria de centenas de pessoas, atingiria milhares de pessoas, não é isso? Milhões de pessoas ou milhares de pessoas? Milhões. 5,49
Não, atinge você tem o tamanho do seu público são milhões, mas você investindo 5,49, você atinge milhares. milhares, milhares, milhares. Milhares. O Facebook, eu não sei esse número, não sei se você sabe. Quantas pessoas hoje estão cadastradas assim no Facebook? Eu já escutei algo em torno de acho que 20 milhões, 30 milhões. Alguém me corrige aqui se eu estiver errado, tá, gente? Mas é na São casa muitos dos milhões. milhões. São muitos milhões de pessoas. E ele pega esses milhões de pessoas e fala assim: o que que o professor Alexandre quer aqui? Ah, ele quer isso, ele quer professores interessados em ganhar R$ 4.000 com aulas particulares, professores que hoje estão muito estressados com a vida que têm, professores que querem mudar de vida, que querem mais tempo livre, isso tudo que eu falo. Ele pega isso e fala assim: tem 50 mil pessoas aqui dispostas a ouvirem com maior chance do professor Alexandre impactá-las. Aí ele fala, olha, com 5,49 eu consigo distribuir para você esse seu anúncio para milhares de pessoas, 20 mil pessoas, acho que o meu número é 20 mil, né, Rafa? 20 mil, 30 mil pessoas com 5,49. Ele vai, blum, distribui. E para essas pessoas que estão recebendo esse meu anúncio, vai ter interação comigo, como aconteceu com vocês. Vocês foram impactados com, você quer ganhar R$ 4.000 com aulas particulares? Clique no botão abaixo. Essa foi a minha chamada para milhares de pessoas por dia. E vocês têm visto o resultado desse trabalho, né? Então, eu não sei quanto custa. Quanto custa para fazer, sei lá, 3 mil panfletos? Porque a minha experiência mostra que se você quer trabalhar com panfleto, você tem que gastar, pelo menos você tem que imprimir os 3 mil panfletos. Quanto custa isso? R$ 100? Algo em torno de R$ 100? Cento e poucos reais, talvez. Cento e poucos reais. Você está distribuindo 3 mil panfletos, ao passo que se você gasta 5, 6 reais por dia, você atinge milhares de pessoas também direcionadas. Por quê? Porque a intenção dessas ferramentas da internet, gente, acho que o Rafa caiu ali. A intenção dessas pessoas na internet, dessas ferramentas de internet, distribuir cada vez melhor para que você invista mais. Então, é uma troca. Você investe mais e as ferramentas te entregam cada vez o público mais correto, porque ela sabe que você vai investir mais ainda, né? É interessante, então é algo a se pensar, né? E assim, eu não estou fazendo propaganda do online não, tá, gente? Para mim, eu gosto muito do presencial também. É para despertar o interesse em conhecer um pouco mais sobre esse mundo, né? Vamos mais. Outra perguntinha que eu acho que o tempo da gente está começando a estourar. Os resultados normalmente são satisfatórios, Rafa? A outra pergunta que eu acho que o público pode ter. Deixa eu só colocar uma coisinha aqui, Rafa. O professor Dunga coloca assim, ó, professor, sou do interior de São Paulo, trabalhei por uma década em uma única escola. Tecnicamente, concentrei um público, porém desapareci do mercado. Quero trabalhar online e ter um público nacional. Ok. É só, professor, seguindo essas regras, assim, buscar uma ferramenta dentro do seu interesse, Facebook Ads para o Facebook ou Instagram, Google Ads para o YouTube, então você escolhe de que forma você quer entregar o seu conteúdo e ir em busca desse público através de uma dessas duas ferramentas, né? Mas, Rafa, responde para a gente, os resultados são bons normalmente? Essa pergunta é um pouco difícil, por quê? Muitas das perguntas que a gente vê, que eu tenho visto nessa semana e desse período todo que a gente está trabalhando com isso, como captar alunos, né? Como eu consigo o meu primeiro aluno? Como eu encho minha agenda de alunos? Não adianta nada. Assim, às vezes as pessoas falam, você não ensina como é que capta aluno. Eu acho que captar aluno com o mundo online é a parte mais fácil. Tá? O difícil o que você vai fazer quando o seu aluno entrar em contato com você? Né? O que você vai fazer? Não adianta nada eu falar assim, olha, a ferramenta funciona dessa forma aqui, você configura desse jeito, vão entrar em contato com você. Ele até dá a média de pessoas que vão entrar em contato com você. Vão entrar em contato com você 5 pessoas por dia, tá? E aí? Como é que eu vou garantir que essas 5 pessoas vão fechar o negócio com você? Isso depende das pessoas, depende da interação que ela vai ter, né? De tudo que a gente está vendo ao longo dessa semana. Não é simplesmente toma aqui aluno que
que você vai Depende, encher sua agenda? depende de uma metodologia, gente. Você tem que ter isso estruturado. A gente falou bastante sobre isso na primeira e segunda aula. Depende de uma. Você tem que estar preparado para esse telefone, para esse telefonema, para essa mensagem, né, Rafa? Porque a Exatamente. captação é isso. O aluno entrou em contato com você. E aí? O que fazer daí para frente, né? Exatamente. Mas qual foi a pergunta mesmo? A pergunta foi se os resultados são satisfatórios. Os resultados, sim. Como uma plataforma é uma coisa um pouco matemática. Então, conforme você vai utilizando, ele vai dizendo a média de quantas pessoas que vão. Quantos resultados você vai ter com aquilo. Lógico, a partir do momento que você encontre o seu público certo. No nosso caso, vou dar um exemplo prático. As nossas campanhas para essa semana, a forma que a gente está investindo, a gente tem por volta de uma média de 40 cadastros por dia. Pessoas interessadas no nosso negócio, na semana do Intensivão 4K2. Então, a média é essa. Eu sei que por dia tem dias que vão 35, tem dias que vão 40 e pouco, mas a média são 40 pessoas. Isso para o investimento que a gente está fazendo. Mas a partir do momento que você investe R$ 5, R$ 6, R$ 10 por dia, ele vai te dar uma média de pessoas que vão clicar no link. Por exemplo, você faz um anúncio linkando o seu WhatsApp para a pessoa entrar em contato com você. Ele te dá uma média de quantos cliques vão ter naquele anúncio. Mas aí é que tá. Você precisa ter o seu público-alvo definido. Porque se uma pessoa aleatória, estranha, que não é do seu perfil, clicar naquele link, beleza, o Facebook vai estar fazendo a parte dele. Ele tem interesse em te trazer resultados. Não é simplesmente um caça-níquel que você vai botar dinheiro lá e ele não vai te dar retorno. Ele quer que você tenha retorno, porque quanto mais você tem retorno, mais você investe nele. Então, é Exato. isso. Assim, né? A ideia é mais ou menos essa. Assim, você tem um resultado previsível, mas a ferramenta faz a parte dela. Você tem que fazer a sua de estar com uma estratégia bem traçada. E trazendo um exemplo mais prático ainda, Rafa, os professores que estão acompanhando a gente aqui dentro, desde a primeira aula, tem gente acompanhando a gente desde o aulão de aquecimento. Né? Se alguém estiver acompanhando aqui desde o aulão de aquecimento, escreva eu aqui para mim, só para eu saber. Diz assim, bota o dedinho assim para eu saber. Esses professores fazem parte do nosso público tão desejado. Professor Esther, professor Irene, professor Dunga, professor... Meu Deus, tem tanta gente, professora Kelly, Dani, professor... muita coisa, Professora Tânia, tem uns meninos também que são ainda universitários, Leonardo, estão todos aqui conosco nessa semana intensiva, que eu digo que minha voz está indo embora, espero que eu tenha voz hoje à noite ainda, mas muito interessante, porque é a oportunidade que o Facebook Ads me deu de conhecer vocês, gente. Então, graças ao Facebook Ads, as campanhas que o Rafael faz, essas ferramentas, etc., a gente acabou se conhecendo e fazendo amizades. Isso que é bem bacana, né? Vocês perceberam ao longo da semana, onde eu entrevistei alunos meus, que a gente acaba tendo um vínculo de amizades. Isso tudo graças ao mundo online. Na segunda-feira, a gente tinha representantes, quem assistiu a aula de segunda-feira, tinha representantes do Brasil inteiro naquela aula ali. Tinha gente de Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, conterrâneos meus também estavam lá, Minas, mais quem, Rafa? Lá para cima, Rio Grande do Norte, professor Irene. Era muita gente do Brasil inteiro. Quando é que há 10 anos atrás nós imaginaríamos isso? Não tinha como. Era mais muito cansativo, difícil. é muito trabalhoso, mas é muito gratificante, né? É A muito gente vê o gratificante. resultado do nosso trabalho. Muito bom. Então é isso, pessoal. Então, de novo, Rafa, vocês devem ter percebido, até pela semelhança, o Rafa é meu filho, né? Eu deixei para apresentar no final, para vocês conhecerem primeiro o profissional Rafael. Eu queria que vocês dessem umas palminhas aí para o Rafa, porque graças a ele, ou alguns coraçõezinhos, o que vocês preferirem, porque graças a ele a gente teve esse sucesso todo ao longo dessa semana, a gente teve... eu digo, é engraçado, Rafa, eu falo para todo mundo assim, essa semana vai mudar a sua vida, essa semana vai mudar a sua vida, participe dessa semana que vai mudar a sua vida. Essa semana mudou a minha vida, pessoal. Essa semana está fazendo diferença. Eu não esqueço mais da semana do Intensivão 4K2. Já promovi outras semanas, adorei as outras semanas, mas essa está sendo extremamente
prazerosa para a gente, gratificante, ela está sendo, a energia durante as aulas está muito boa, sabe, a participação está muito boa, o engajamento de vocês está muito bom, a troca está muito boa, a quantidade de mensagens que eu tenho recebido no direct está enorme, muita gente agradecendo, muita gente dando parabéns, muita gente tirando dúvida, eu não tenho muito tempo, mas o tempo que eu tenho, eu fico lá respondendo, porque a semana é muito intensa, a gente tem que preparar muita coisa. Então, eu estou aqui, como é o último Café com Bizus dessa série especial, dessa semana, eu estou aqui para agradecer a vocês que acompanharam, não esquecendo da aula hoje à noite. A aula de hoje, a aula não dá para perder. O que o Rafa falou, eu vou potencializar. Nossa, não perca, Rafa. Vou até colocar o Rafa ao vivo. Vamos ver se a tecnologia permite eu colocar o Rafa ao vivo durante a aula para vocês tirarem dúvidas com ele sobre essa explicação básica que ele deu. Eu vou mergulhar um pouquinho mais, porque eu acho que quem está me acompanhando vai conseguir entender mais profundamente essa captação de alunos. Então é isso, é um agradecimento nesse último evento aqui de live a vocês, ao Rafael. Sem o Rafa, dificilmente isso tudo estaria acontecendo. E dizer para vocês que eu ganhei muito nessa semana, eu estou muito feliz com essa semana. Então, Rafa, eu gostaria que você se despedisse aí, agradecer a todos aí a presença hoje, muita gente aqui passando por esse bate-papo, que é de grande interesse, muitos coraçõezinhos aparecendo aqui para você, Rafa. Então, eu queria que você se despedisse, mas à noite, às 8 da noite, transmissão pelo YouTube, a gente vai fazer o último aulão da semana do Intensivão 4K2. É contigo, Rafa. Eu queria agradecer a presença de todo mundo. Eu queria dizer que é muito gratificante, né, a gente ver aqui o nosso trabalho, que é um trabalho cansativo, a gente promoveu uma semana assim, mas é muito gratificante a gente ver que a gente está atingindo diversos professores, tanto os que participam ao vivo, quanto os que vêm às gravações, mas são pessoas que a gente está conseguindo levar um pouquinho de conhecimento, que às vezes é o suficiente para que ela consiga ter uma percepção diferente da vida e do trabalho, e consiga evoluir como profissional e como professor, ou com a área que atue. Eu acho que é muito, muito legal isso, muito legal ver essa troca, muito legal ver os comentários que as pessoas fazem, dizendo que realmente somou alguma coisa a elas. Queria agradecer a presença de todo mundo, é um prazer e até a noite. Gente, grande prazer. Nosso tempo está se esgotando aqui, está quase estourando o tempo do Instagram. Muito obrigado pela presença de vocês. A gente se vê às 8 horas da noite na terceira aula do Intensivão 4K2. Bom dia a todos, tudo de bom, pessoal. Tchau, gente. Obrigado. Valeu.